Todo mundo pode falar com a imprensa, sugerir reportagens, divulgar uma empresa, um projeto, mas só o assessor de imprensa sabe fazer isso com maestria. Saber vender uma ideia para que a imprensa se interesse por determinado assunto exige experiência e formação profissional. Quem veio conversar com a gente sobre a importância do assessor de imprensa é o jornalista e assessor Alisson Guzmão. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Tem uma diferença muito grande de como a mesma notícia pode interessar, por exemplo, para uma rádio, para uma TV, para um jornal impresso, né? Geralmente o papel do assessor de imprensa é saber identificar isso, né? O perfil daquele veículo e também a notícia para aquele público, né? Então, o público do rádio no período da manhã, por exemplo, é à tarde, à noite. Então, você tem que saber em qual programa encaixar determinada notícia e também se aquela notícia tem viabilidade para o público, né? Exato. Se é de interesse social, se tem um impacto, se é um serviço para a comunidade. Então, o assessor de imprensa trabalha um pouquinho nesse sentido. Uma coisa muito comum que chega aqui para a gente é assim, teve um evento X e mandam fotos. Se teve, para a TV não interessa mais, né? A gente teria que mostrar quando estava acontecendo. E foto para a TV também não agrega muito, né? Exatamente, você deve sofrer um pouquinho com isso aí. A gente tem uma questão, por exemplo, o veículo impresso, né, que antes era muito mais visto, mas que ainda existe, a gente tem que contemplar. Ele já trabalha no pós-evento. Uhum. A TV, com certeza, ela dá a notícia, ela oferece o serviço para a comunidade com antecedência. Então, se eu tenho um curso para a comunidade, por exemplo, como que eu vou dar uma notícia na TV que o curso já aconteceu? Exatamente. Né? Então, acho que vocês têm essa preocupação em chamar a comunidade para participar, de alguma forma contribuir. Então, tem sim, o assessor de imprensa tem que ter esse olhar de preparar, né? Tem os pauteiros, os jornalistas que atendem a gente, né? Uhum. Eles têm que receber a notícia com antecedência para conseguir ajudar a veicular, né? Exatamente. Uma coisa legal da gente falar é que muitas vezes quem não tem uma assessoria de imprensa, né, uma empresa que não tem assessoria, não tem ideia do valor que pode estar perdendo, né? Porque normalmente o assessor de imprensa, quando consegue colocar uma reportagem numa emissora grande, por exemplo, de TV, não vai estar pagando, porque é o que a gente chama de espontâneo, né? E vai estar trazendo muitos benefícios para a empresa que está sendo vista ali por milhões e milhões de pessoas, né? Exatamente. Eu costumo dizer com uma equipe, sempre que nos lugares em que passei, da importância da assessoria de imprensa para trazer esse olhar de que tudo que é feito, né, numa instituição, numa empresa, pode ser noticiado desde que tenha algum impacto com a sociedade. E precisa ser, a comunidade precisa conhecer aquilo que é bom. E se você não tem um profissional que tenha esse olhar, que busque essa veiculação que não seja mercadológica, que não seja só de produto, você não consegue. Então, para o jornalista não é viável um produto novo no mercado, desde que ele não tenha um impacto social, mais um serviço para a comunidade, alguma coisa. Então, toda empresa desenvolve. Hoje em dia, com os aspectos da sustentabilidade, os critérios de compra mesmo, toda empresa está envolvida de alguma forma. Então, tem como sugerir alguma pauta, sugerir alguma informação, entrevistados, você tem profissionais de qualidade dentro das empresas que podem estar aqui no meu lugar falando sobre algum assunto. Se não tiver o jornalista para ter esse olhar, o assessor de imprensa para ter essa visão e o contato com a imprensa, não tem jeito, fica né? perdido. E isso vai desde esse contato, mas também pensar em formas de fazer com que a empresa possa aparecer na imprensa, ou a instituição, por exemplo. Sei lá, um exemplo seria um time de futebol, que no dia a dia poderia ser um time normal, né, participando de algum campeonato. Mas, por exemplo, o assessor de imprensa pode sugerir uma ação, por exemplo, de doação de sangue ou de medula óssea. Isso fatalmente vai chamar a atenção da imprensa. Exatamente. É o envolvimento do time, por exemplo, em uma causa social, né? Qualquer um dos atletas que estão envolvidos pode se envolver na vida pessoal em algo que pode ser noticiado porque ele é um influenciador. Uhum. Então, como jornalista, como assessor, eu posso, de alguma forma, potencializar a imagem dessa pessoa para chamar a atenção do público, para também aderirem à causa. O caso da doação de medula é algo bem concreto, né? Então, se eu tenho uma pessoa que tem os seus seguidores, tem
seu público, eu coloco ele de alguma forma, alguém que faz isso, se é algo que ele vive na vida dele já isso, e eu consigo noticiar, eu chamo o público de uma forma mais eficaz mesmo, né? Eu consigo chamar. E pode melhorar muito a imagem da empresa, do time, ou seja o que Exatamente. for, né? Tanto na questão do acesso da comunidade, quanto na questão empresarial, né? A empresa ela consegue criar um ambiente de seriedade, de responsabilidade, de compromisso com determinadas causas que vão ao encontro daquilo que ela realmente defende, né? Então, eu não posso também noticiar algo que não é da identidade daquela empresa, né? E uma outra coisa que é muito séria é que às vezes assim, teve um incêndio na empresa e tá tendo um problema lá, não vou falar. Isso é um problema seríssimo nos dias de hoje, né? Em que todo mundo quer informação e tendo um assessor, ele pode muito bem fazer esse meio de campo, né? Falar de alguma forma, claro, sem de repente, se não sabe ainda o que está acontecendo, nós estamos investigando, mas ter esse contato com o público, né? Para não parecer até que é alguma coisa escondida, né? Eu vejo que o assessor ele tem que ter, numa situação como essa, o compromisso com duas questões importantes. Primeiro, com as pessoas, né? A integridade física e emocional das pessoas envolvidas, dos profissionais que estejam envolvidos, até mesmo do público, né? E também com a verdade. Então, assim, é uma situação conflituosa, é uma situação que, se o próprio assessor está envolvido no processo, ele também sofre com isso, mas ele tem que primeiro olhar, estão todos seguros? E a informação está sendo dada da melhor forma possível? Às vezes eu não tenho a informação, mas eu posso, como você disse, entrar em contato, dizer, olha, estou verificando, estamos avaliando, e não segurar. Né? Então, a partir do momento que eu tenho a informação, que eu tenho a verdade, que eu posso noticiá-la, e já olhei para esse lado da integridade, eu devo sim, porque é um serviço para a comunidade. As pessoas precisam saber, principalmente se existem pessoas envolvidas, né? Tem famílias, amigos e afins. E o assessor hoje trabalha tanto com as mídias, com redes sociais, ou seja, para uma empresa hoje é um profissional muito útil e até barato, se a gente for pensar, né, Alisson? Temos uma questão um pouco difícil para o perfil do jornalista, para o trabalho do jornalista, que é a questão de que todo mundo hoje pode ser produtor de conteúdo, mas nem todo mundo pode ser jornalista. Exatamente. E nas redes sociais é algo que a gente vive diariamente. Então, até onde o meu custo-benefício vai, né? Se eu não tenho um profissional que possa olhar esse conteúdo com qualidade, que possa atender com qualidade tanto a população quanto a imprensa, que às vezes não tem credibilidade. A própria imprensa, às vezes, alguém enviou a informação de uma forma errada, eles ligam para confirmar. Se você não tem um profissional, como que você vai? Então, o custo, eu acredito que seja, que vale a pena. Com certeza. Né? Porque você, em meio às redes sociais, que tudo pode ser muito potencializado hoje, então é um risco que, se você não tem um profissional qualificado, você está correndo aí, está atrasado. Com certeza. Obrigada pela participação aqui com a gente.